Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo ou ouvindo esse podcast, muito obrigado pela sua audiência. Quer me deixar ainda mais feliz? Compartilhe esse conteúdo, curte, ative o sininho nesse canal para você receber sempre a notificação de que tem coisa nova entrando. Ou seja, faça com que esse conteúdo, esse nosso bate-papo se espalhe mundo afora, porque isso é feito de coração. Realmente, pessoas que estão aqui comigo são pessoas que têm muita lição de vida, muita história bacana, e é um conteúdo que eu quero que você realmente compartilhe e espalhe essas boas novas por onde quer que ela vá. Pessoal, muito obrigado. Eu tô aqui num momento que eu nunca pensei na minha vida que eu estaria frente a essa pessoa. Que privilégio. Eu teria um monte de coisa aqui para falar antes, agradecer a algumas pessoas, agradecer aos nossos parceiros. Eu vou deixar isso para depois, porque eu já quero apresentar essa pessoa que, meu Deus do céu, que prazer. Sebastian. Salve, man. Prazer é meu também. Alegria grande estar aqui nesse ambiente. Que alegria tê-lo aqui. Por quê? Por essa pessoa que você é, num primeiro momento que eu falo que faz parte das nossas vidas, né? Como personagem, como pessoa, como um ícone da TV brasileira. Mas eu quero ir um pouquinho além dessa questão de ícone de TV brasileira. A gente quer conhecer um pouquinho mais do Sebastian. Uhum. Me fala uma coisa, por onde você tem trilhado os seus caminhos aqui nos últimos tempos? Quando você fala conhecer um pouquinho da minha história, eu digo literalmente, hoje mais que nunca, a minha vida é um livro aberto. Opa! E você me perguntou por onde eu tenho trilhado os meus passos, né? Sim. Então, eu tenho trilhado por vários caminhos, por várias vivências. Eu estou mergulhando cada vez mais em mim mesmo, porque tudo começa e termina na gente. Então, quando você tem essa capacidade de fazer uma autoavaliação e um mergulho intenso em si mesmo, você então entra num mundo de possibilidades insondáveis. E é por aí que eu estou caminhando, nesse mundo de possibilidades insondáveis. Você acredita que essa reflexão, Sebastião, isso é um processo que a experiência, somente a experiência proporciona pra gente? Ou seja, o tempo que vai passando, a gente vai percebendo que nós, o eu, é que precisa ser mais cuidado? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Eu cultivo uma coisa que muitos de nós temos dificuldade para cultivar. Eu cultivo a morte, porque quando você cultiva a morte, nela tem a vida. Então, eu sempre tive isso como um diapasão. Eliminar o máximo de possibilidades de vaidade de ego para que eu possa, morrendo nisso, viver na plenitude do equilíbrio, do bem-estar. Parece muito intangível, muito filosófico, muito distante do dia a dia, esse tipo de conversa que eu estou aqui apresentando para vocês. Mas, na verdade, isso me acompanhou e me acompanha desde que eu me entendo por gente, né? Esse tipo de reflexão. Eu diria que eu sou um transgressor, desde que eu me entendo por gente. Porque quem manda em mim sou eu. Quem toma conta dos meus caminhos que estão dentro da minha mente e começam a ser desenhados, sou eu. Então, assim, a partir do momento que cada um de nós assume a autonomia do seu caminho a trilhar e se autorresponsabiliza, as coisas se tornam mais fáceis, mais possíveis de serem vividas. Mas foi sempre assim, Sebastião? Ou teve um momento ou alguma coisa que aconteceu contigo que você começou a fazer esse tipo de reflexão? Ou foi lá desde que você se conhece por menino? Desde quando eu fui materializado, porque eu nunca levei nada muito a sério. O que minha mãe falava, o que os meus irmãos, meus pais falavam para mim, era o que eles falavam.
Agora, o que eu estou vivendo? Qual é a minha oportunidade de vivenciar? Então, eu precisava, desde sempre, ter a minha experiência. Ah, você está sendo desrespeitoso com uma pessoa mais madura? De forma alguma. Eu costumo dizer que a gente, quando vai para a escola, a gente não vai para aprender, mas a gente vai para lembrar do que já está estabelecido do nosso código, do nosso chipzinho. A gente já vem com tudo certo. E o que acontece é que quando nós nascemos num leito familiar ou num ambiente qualquer que seja, a gente começa a ser reprogramado ou a desprogramado para o não. Não suba ali, não desça ali, não faça isso, não, 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 não. E você começa a ter convicção de que não. Você não pode, você não deve, você não merece. E muito pelo contrário, você já pode tudo, porque você já foi um resultado de uma ação miraculosa. Só o fato de você ter sido concebido já é um grande milagre. E aí, o que resta nós fazermos é sermos gratos. A gente pode, então, entender que o Sebastião, menino lá, foi aquele menino que deu aquela dorzinha de cabeça para a mamãe e para o papai Pode por ser um um transgressor. transgressor. Pode ser que sim, porque é aquela história, a gente não vem, os pais não têm um manual de como conduzir o seu filho, então assim, a gente vai aprendendo as coisas, vai arrumando o carro, a roda do carro com o carro em movimento, né? E às vezes existem várias pessoas que te dão uma receita. Olha, faça assim, faça daquele outro jeito com o seu filho. E não é verdade, não existe uma receita. Existe um viver, existe uma forma de estarmos mergulhando em nós mesmos. Aí eu costumo dizer que nós estamos morrendo para viver. Muito bom, muito bom esse tipo de reflexão. E aí, isso me traz um pouquinho mais, assim, para conhecer um pouquinho como que foi lá a sua infância. Você é filho único? Vocês são em quantos? Então, eu sou a raspa do tacho. A minha família é grande, minha família tem mulheres, muitas mulheres e homens. Homens que mamãe concebeu como no parto e filhos que mamãe adotou, né? E ela os trata e os tratou da mesma forma, né? Nessa ocasião que estávamos lá, eles não faziam distinção quem era filho sanguíneo ou não. Então, minha casa sempre foi muito cheia de gente e eu, como era o raspa do tacho, era um observador. Eu observava os meus irmãos, eu aprendi muito com a experiência que eles foram tendo no dia a dia e eu comecei a escolher o caminho que eu queria trilhar. Então, eu tenho que agradecer muito a eles por se tornarem a minha cobaia. Os irmãos mais velhos, irmãos mais velhos. Você é originalmente de onde, Sebastião? Eu fui materializado em Belo Horizonte, né? Tinha umas naves sobrevoando por ali, eu desci e me deixaram por lá. Mas assim, normalmente as pessoas dizem, você nasceu, então, para não fugir muito a fala tradicional, eu nasci em Belo Horizonte, né? E tive uma influência muito grande da geografia de lá, cercado por montanhas, e isso faz com que nós nos tornemos mais introspectivos. Então, eu entendo que a geografia de BH exerceu uma influência muito grande sobre o meu temperamento. Introspectivo, você quis dizer isso? Exatamente, introspecção. Porque para que nós possamos expandir, é fundamental que nós sejamos introspectos. E eu aproveitei essa geografia de BH, de Minas Gerais, né? E potencializei todo esse universo de autoanálise, autoconhecimento, para que eu possa hoje ser uma referência viva para quem eventualmente entenda que eu faça sentido para a vida delas. Essa primeira infância que normalmente as pessoas falam, né? Que essa primeira infância, ela tem um impacto muito forte, até mesmo a psicologia fala em relação a isso, de que ela traz, são plantadas muitas sementes que Perfeito. isso vem frutificar na nossa vida adulta, né? E aí a gente fala até de coisas positivas,
coisas negativas. E quando se trata de coisas negativas e a psicologia vem tratando as mentes, ela falou, isso você pode fazer e dar uma reviravolta. Você tem algumas lembranças que a infância te proporcionaram, que fala, olha, foram felizes ou foram desgastantes demais, assim? Eu tenho várias memórias agradáveis. Meus colegas de infância eram as árvores, os animais. Lógico, eu tinha os colegas de escola e tal, mas eu tinha muita intimidade com as árvores. Quando eu era bem jovem na escola, aprendi a fazer rotação de cultura, né? Então, eu tive muito próximo do sistema da natureza. O que é natureza, o que é plantar, o que é colher, né? Embora eu não seja uma pessoa muito prática hoje em dia no universo do plantio, mas a plantio, a colheita, conhecer como que funciona uma manga madura, que ela fica rosada, porque é normalmente onde o sol bate com mais intensidade, e eu tinha o prazer de ir lá buscar para oferecer para visitas que eu tinha apreço. Então isso tudo aconteceu, eu brincava, eu tinha um carinho dos meus pais na medida do que eles podiam dar aos meus irmãos, e eu então entendi que a minha personalidade hoje foi talhada com a primeira infância. E depois descobri com mais tempo que para que nós consigamos melhorar o nosso padrão social, nós temos que investir na base. Criança precisa de carinho, alimentação e brincar. É a tal do 0 a 6. De 0 a 6 anos, se nós, como gestores, pais, conseguirmos garantir isso, nós temos aí uma Coreia do Sul. A Coreia do Sul se estabeleceu muito pelo fato de ter focado na primeira infância. Então está aí uma dica, está aí uma receita, está aí um caminho claro para que nós consigamos fazer com que o nosso país se reorganize com o olhar mais cuidadoso, direcionado para as nossas crianças. Essa leitura que você faz hoje é aquilo que você viveu lá na sua infância. Eu sou o resultado disso, sou a consequência disso. Então, pais, se vocês querem que seus filhos sejam melhor do que esse negrão que vos fala, cuide, dê carinho, faça-os brincar, escreva um testamento quando as crianças nascerem e coloque uma projeção para que daqui a 6 anos as crianças possam ser aquilo que vocês plasmaram. Porque nós nascemos para brilhar, para ser um sucesso. Só que nós ficamos relapsos, nós nos desconectamos da nossa missão. É forte no momento em que a gente tem muitas notícias desastrosas dessas relações entre pais e filhos, né? Mas o desastre, ele se faz presente a partir do momento que nós não entendemos que nós somos os gestores, os condutores, os protagonistas, os agentes principais da história que vamos trilhar. Então, nada é ruim e nada é bom. São apenas coisas que acontecem. Na verdade, a gente precisa entender como tratar essas coisas e como vamos lidar, né? Porque acontecer, elas vão. As coisas acontecem, sejam boas ou ruins. Agora, a forma como a gente lidar com elas, talvez que isso é a grande jogada, né? É exatamente aquela história. Nós temos que entender, e é fato, que tudo começa com a nossa mente criativa. A gente pode dar luz e potência para o que não nos agrada, ou a gente pode dar luz e potência para o que nos agrada. É tudo uma questão de escolha. Vamos lá, vamos pular um pouquinho agora, vamos passar essa frente. Minas, você passou ali a sua infância, com seus irmãos, sendo cobaia. E aí, você veio para São Paulo diretamente depois? Como que foi essa adolescência? Ainda foi lá? Sim, minha pré-adolescência, adolescência foi em Belo Horizonte. Tive uma influência muito forte da Igreja Católica. Queria ter me tornado um padre. Fui coroinha. Eu observei nessa oportunidade como as pessoas entravam na igreja e como elas saíam. E isso me chamou a atenção. Percebi que aquele cenário eu não poderia ter uma boa desenvoltura. Porque na minha cabeça que quando uma pessoa investe seu tempo para ir numa igreja, qualquer que seja ela
ela tem que chegar lá, se apropriar de si mesma, transcender e sair melhor. E nem sempre eu via isso acontecendo. E eu falei, poxa vida, tem alguma coisa que não está dentro do que eu entendo que é o ideal. E eu tinha como referência Fred Astaire, Sam David Jr., Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, eram grandes artistas, né? E eu os via em cena nos filmes de Sessão da Tarde e tal. Então eu resolvi transformá-los em Rudolf Nureyev e tal, e modelei eles em mim. Uhum. E entendi que a minha arte é o meu sacerdócio. Eu poderia transformar o palco num altar e o teatro numa igreja, num templo, né? E foi o que eu fui nesse sentido. E então eu tive aí um pouco mais de conforto nessa minha trajetória, né? E lógico, tá recheado de muitas experiências, porque o processo de talhar uma peça, ela tem que receber algumas pancadas para que ela fique bem talhada, bem adequada à estética do que nós entendemos que é bom. Isso a gente está falando assim já no seu processo de adolescência, pré-juventude, já ou já na juventude? Bem na juventude, bem depois dos primeiros anos de vida, quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe descobriu que eu vim com 3 rins. Eu fui materializado com 3 rins. E como que ela descobriu? Ela via uma tonalidade, com 1 ano e meio, ela via uma tonalidade diferente na cor da urina da fralda. E ela, antes disso, falava com o Dr. Jari. Eu lembro o nome dele e lembro da cara dele. Eu tinha 1 ano e meio. Falou, doutor, meu filho tem alguma coisa. Aí o doutor Jari falava, não, senhora, isso é coisa da sua cabeça. Aí como ela começou a pará-lo na rua, de tanto insistir, né? Ele falou assim, olha, para tirar a sua dúvida, eu vou tirar uma chapa. Quando ele tirou a chapa, ele identificou que tinham 3 rins, né, desse corpinho aqui. E aí, com 1 ano e meio para 2, ele foi lá fazer a cirurgia, extraiu o rim. Eu lembro do médico, do enfermeiro que dessecou a minha veia, um negro magrelo, alto. Isso tudo, eu lembro quando eu estava no processo de cicatrização, coçava bastante. Mamãe tinha muito trabalho para poder me conter esse desejo de coçar. E isso fazem anos atrás. A tecnologia mudou e hoje seria diferente a cirurgia. Eu estou falando aí de 55 anos atrás, né? Então, isso foi marcante, foi interessante, memorável, e eu vim crescendo com muitas coisas na minha vida que se tornaram memoráveis. Como que aconteceu ou quando aconteceu essa sua entrada na área artística? Foi programada, assim? Você falou assim, não, Foi a partir de programada. agora Foi programado. eu vou direcionar minha vida para isso. Porque Como a minha aconteceu? arte para mim é a arte do relacionamento, o amor pelo ser humano. Eu entendo que isso é arte. Então, aí eu usei algumas ferramentas, o sapateado, tap dancing, eu usei o teatro, usei a literatura, depois usei o balé clássico, todas essas ferramentas para poder me comunicar com o público. Mas isso foi foi natural? Você foi buscando isso em escolas? Como que foi essa sua entrada mesmo, o aprendizado disso? É uma loucura. Quando eu vi o Fred Astaire sapateando, eu olhei assim e falei, putz, se esse cara faz esse som com o pé, e se for verdade, eu vou fazer exatamente igual a ele. Isso que eu chamo de cocriar. Sim. Quando eu penso, eu sinto, eu materializo. Às vezes a gente cocria algo que não é aquilo que a gente acha o ideal. Por ansiedade, por displicência, por uma série de coisas. E eu cocriei quando eu vi o Fred Astaire sapateando e comecei a ser um tap dance em Belo Horizonte. Fiz aula de balé, fiz aula de tap dance na academia da Le Papillon, da Rosana Ziller. Depois eu
eu co-criei. Quando eu vi o Oswaldo Montenegro no festival na televisão, eu olhei e mentalizei eu trabalhando ao lado dele. E quando eu tinha 14 anos, eu tive essa sorte de poder trabalhar ao lado dele. Sorte não é casual, é o conjunto de coisas, um sortimento de situações que me deu condições de estar ali. Depois eu vi a Bettina Bellomo passando na minha frente, eu não a vi dançando inicialmente, vi só a energia dela. E ela era uma professora, ainda era de balé clássico, escola russa, Vaganova. E eu falei, eu senti que eu precisava estar ao lado dessa mulher. E eu co-criei, me tornar um bailarino clássico. E por aí a vida vem vindo, me conduzindo a muitas situações onde eu estou, na medida da oportunidade, co-criando. E aí eu quero fazer aqui um parêntese, Sebastião, e trazer isso para o hoje, Uhum. com o lançamento do seu livro. Tá aqui, ele tá aqui comigo. Olha só, sou eu, Sebastião. Não, sou eu. Pode ser você também. É ele, o Sebastião. Que isso aqui conta essa sua trajetória. Isso que a gente está Exatamente. conversando aqui um pouquinho, tá tudo aqui dentro. Tá aí, tá bastante coisa aí dentro, e ele funciona como um manual de sobrevivência. Como eu consegui, sendo negro, bailarino, num país de futebol, tornar-me, sagrar-me uma referência da comunicação através da dança em filmes publicitários, em rede nacional por tantos anos. Isso tem um caminho. Uhum. E essa é a receita. Eu costumo dizer que esse livro aí, ele não foi escrito por mim nem pelo professor Ribeiro. Ele foi escrito pelo público brasileiro, que foi coautor dessa história. E por isso que eu provoco e digo que todo o povo brasileiro que por algum momento desejou e gostou do trabalho que eu realizei é corresponsável e precisa ter esse livro em suas mãos, não para tê-los, mas para lê-lo e para poder assumir a responsabilidade do que plasmaram, porque eu sou um resultado de uma cocriação coletiva. Uhum. Porque no momento em que eu fui projetado no ar, o Brasil estava num estado de depressão, porque todo o Brasil tinha 50 cruzeiros no bolso. Todo mundo estava triste, eu estava sorrindo. Então eu era naquele momento o contraponto. Isso foi muito marcante, assim. Uhum. E você tinha na época a consciência disso? Sim. Algo, então, realmente, eu vou usar essa luz para poder trazer essa... Eu vou usar essa vitrine. Que, na verdade, o fato de ter ocorrido essa questão de sequestro dos bens do público brasileiro, o filme foi produzido antes disso ir acontecendo, meses antes. Foi produzido no final de 89, o filme. O sequestro foi em 1990, do recurso popular. Então, mas a minha alma já estava plena. E tudo acontece ao mesmo tempo agora, não é? Esse lapso de tempo. O relógio é apenas uma ferramenta que nós nos enganamos, porque já está tudo aqui, está tudo plasmado. Quando chegou esse boom, por exemplo, quando você estoura, e que assim, eu acredito que a maioria dos brasileiros falava assim, uau, que performance, que produto legal, que propaganda diferenciada. Com certeza isso não... Que legal essa companhia trazer alguém de fora do Brasil e fazer isso. Exatamente. Ninguém sabia que você era E graças a Deus da não terrinha. sabiam. Sabe por que não sabiam? Que eu digo graças a Deus. Que se eu soubessem que eu era materializado no Brasil, 100% brasileiro, provavelmente as pessoas não iam se render a este cidadão que vos fala. Sabe por quê? Nossa estima é tão carcomida, nós estamos sempre olhando lá fora, o lá fora é melhor, que quando tem alguém aqui dentro você não dá valor. Então nós nunca, naquela ocasião,
iríamos dar a real significância para esse cidadão dançando e tudo mais, se todo o público dissesse, é um brasileiro, é mais um brasileiro. E, na verdade, eu falasse, nossa, de onde vem esse cara? É Paris, é França e tal? Que situação. E eu vivi cada história, inclusive com a Ivone. Estávamos indo para um shopping center e fomos comprar um sorvete, alguma coisa assim. E quando lá chegávamos, aí o rapaz que ia nos vender falou assim, lá, tá vendo que o pessoal que tá vendo você passar ali atrás? Eles estão achando que você é aquele cara. Aquele cara lá, o tal do Sebastião da C&A. Aí ele começou a contar uma história para mim e para Ivone, de mesmo. E a Ivone tá aí para ser testemunha ocular disso, contando a história. Tal. Inclusive ele veio da França, ele foi um cara e tal, contando uma história com maior convicção. Eu falei, mesmo? Tá bom, então tá. Compramos o sorvete, entramos no carro e começamos a rir. Achamos engraçado, porque eu não quis acabar com a fantasia dele, né? Não queria ser estraga-prazeres, né? Só faltava ele falar que era amigo pessoal dele. Acontece. Ivone, aí tá enrolado, hein? Acontece. Por exemplo, agora estávamos chegando aqui, uma senhorita chegou olhando assim, falou, nossa, você parece muito com o Sebastião. Eu falei assim, realmente... Nossa, eu falei, eu sou mais jovem que ele, inclusive, né? Todo mundo fala. E eu digo que negro e oriental, tudo se parece. Ela falou assim, não, imagina. Nossa, mas você parece mesmo e tal. E ficou aqui, e a Ivone do meu lado não aguenta, né? Falou assim, poxa vida, fala pra ela a realidade, sabe? Aí eu falei, tá, Ivone, você estraga prazer. Eu tava aqui provocando, dando um bug na mente da moça que você não deixou. Aí eu falei, graças a Deus que eu falei que eu era eu mesmo, que ela falou, puxa vida, eu gosto de ler e tal. E aí abriu-se um leque, né, muito interessante. Mas existe uma coisa muito maluca, essa história do ideal, do sonho, do intangível, do distante. E esse personagem, ele era muito distante, e eu como pessoa, por ser eu brasileiro e por falar um português na medida do possível adequado, as pessoas sempre me intitulam como alguém fora do Brasil. E não, eu amo a língua portuguesa. Eu não somente amo a língua portuguesa, mas eu sei que o que eu falar, eu sou co-criador. A minha fala é a condição daquilo que eu hei de materializar. Então, eu procuro saborear as minhas palavras para que elas, quando sejam proferidas, elas tenham um impacto no universo da forma como eu quero que tenha. Olha, eu vou abrir meu coração para você, Sebastião. Eu não sei se isso é algo... Eu falo por mim, eu acho isso algo bem controlável. Mas isso é para você algo natural, né? O quê? Esse controle, saber o que vai expressar, porque isso tem um impacto naquilo. Porque a gente vive muito de impulsos. Exato. E cada vez mais esses impulsos estão gerando consequências ruins. Nós somos, na maioria das vezes, irresponsáveis. Nós não respondemos pelos nossos sentimentos, pensamentos e palavras. Quando você assume a responsabilidade da autogestão, você corre o risco de transformar seu caminho, o caminho daquela forma que você se propagou, promoveu, você desejou. Você é o co-criador. E quando você tem claro isso, então tudo se torna mais possível, tudo se torna viável de fato. Então, nunca mais haverá o mimimi. Oh, eu sou negro. Oh, fulano fez isso contra mim. Oh, que nada. O poder está em mim. Eu sou o protagonista e o responsável pelos sentimentos que eu tenho. Se alguém pisar no meu pé, eu tiro ele da direção e continuo caminhando. Ou eu vou ficar, meu pé, ele pisou no meu pé. Oh, esquece. Porque o seu tempo, ele é precioso. A sua vida é eterna. E agora? E você passou por situações assim, como? De pessoas tentarem intitular, por exemplo, essa questão de
só pode ser realmente um artista gringo, ou só pode ser um negro, ou porque dança tem alguns trejeitos que isso não é trejeitos de um hétero masculino, enfim. Antes de eu te falar sobre isso, vou te pedir uma ajuda. Sidney, segura isso aqui. Assim. Põe a mão embaixo. Tenta soltar. Vai. Mais uma vez. Tenta soltar. Mais uma vez. Tenta soltar. Ah, O que aconteceu? eu soltei e caiu. Não. Você não me escutou. Eu te falei para soltar? Não, você falou para tentar soltar. E a mesma coisa você me perguntou, se as pessoas tentam fazer algo, né? Ah, você isso... Meu, em primeiro lugar, elas não têm poder sobre o meu caminho. Em segundo lugar, o que elas quiserem fazer, elas fazem no universo delas, não no meu. A menos que eu deixe, a menos que eu permita. Nós somos realmente co-criadores. Nós somos poderosos. Nós precisamos ter plena ciência disso e quando nós trabalhamos a nossa audição na sua plenitude máxima e sai do tradicional, e o que você está querendo que eu faça? Você quer que eu solte ou você quer que eu segure? Ah, não, solte. Então, soltei. Quer que eu segure? Então, segurei. É que nem, por exemplo, quando as pessoas me encontram. Olá, boa noite. Normalmente as pessoas dizem boa noite. E eu, quando eu ouço as pessoas me darem alguma mensagem de olá, boa noite, eu falo, assim espero, e assim desejo, e assim será. E que essa noite, segundo o seu desejo, se estabeleça como uma excelente noite. Então, eu cocrio e potencializo a fala daquela pessoa, por menos que ela esteja atenta ao que ela está dizendo, eu chamo a atenção, porque ela me gerou aí uma vibração. Eu quero que essa vibração aconteça de uma noite maravilhosa, de um dia incrível. Então é o poder da audição, da presença e da eternidade. Por isso que eu digo sempre, a eternidade se faz do presente momento bem vivido. E o que mede a vida não é o tempo, mas o uso que fazemos dele ou dela. Agora, assim, eu queria entrar um pouquinho nos detalhes aqui da Sebastian Seia, que assim, muitos têm essa curiosidade. Então, assim, o que eu recomendo é de cara, já adquiram o livro, comprem o livro, leiam, porque tem muita coisa legal aí. Mas como que surgiu essa junção? Sebastian Seia, foi algo que aconteceu, veio lá de algum espetáculo, foi alguém... Como que deu esse matching? Então, eu estava fazendo um espetáculo chamado Emoções Baratas, com a música de Duque Hélio, com a banda dos Heartbreakers, direção de José Posse Neto, no Opera Room, né? Eu estava ali substituindo um outro bailarino chamado Rui Moreira, que havia me convidado inicialmente, não só ele, mas todos, para que eu fizesse esse espetáculo em outro momento, e isso não aconteceu. Eu tinha ido para o Rio de Janeiro para trabalhar com Oswaldo Montenegro num outro espetáculo, e terminado o meu período com Oswaldo, eu, coincidentemente, o Rui tinha que ir para Stuttgart para trabalhar com a Massa ID, e disse para o Posse, só tem uma pessoa que possa fazer este espetáculo chamado Emoções Baratas. O nome dele é Sebastian. É um negrão que sapateia muito louco e tal, que tem um estilo muito louco no sentido de ser transgressor, louco no sentido de ser um tap dancing, que cresceu com o jazz. E então me encontraram no Rio de Janeiro e eu, assim, vim para São Paulo em uma semana entrei nesse espetáculo, esse musical. Fiz e depois de um certo tempo, já no final dos 7 meses, assim, eu fiquei sabendo pelo Posse Neto que ele iria rodar um filme como diretor, de um filme de uma loja de departamentos, e que ele precisava de um negro que dançasse e tudo mais. E ele me convidou para fazer o teste, eu, o Luciano Quirino e vários outros negros que por ali estavam para reproduzir, contar essa história, ser um personagem e eles iriam escolher. E eu recebi a trilha sonora.
fita cassete, tem o verso e reverso. Eu só ouvi o verso, que era o final da trilha, que era a master. E eu estudei a master, que eram 3 minutos somente. E construí o personagem em cima dessa trilha sonora, da música dos os irmãos Cara de Pau. A música é do Cap Kelly. E fui fazer o teste. E quando eu fui fazer o teste, tinha lá take de 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, 5 segundos. Eu falei, não foi esse. Aí até que o Picolé achou a música do master. Eu falei, é essa aí. E perguntaram se eu queria ver a referência. Eu falei, não, eu já tenho o que eu concebi aqui na minha cabeça, é do meu jeito. Eu falei, tem certeza? Foi absoluta. Então, eu colocaram a câmera, botaram uma roupa ali e tal, e eu fiz a minha versão do Mille de Emotion. E eu vivi cada trilha da música, cada tom, cada timbre. E aí aconteceu o teste e foi quase que unânime dizendo que eu seria o personagem que reproduziria aquela situação. Foi um momento limite da minha vida. Eu havia passado por várias companhias, Balé da Cidade de São Paulo, Teatro Guaíra, em Belo Horizonte, Grupo Camaleão, Ópera Paulista e tal. Eu já não havia musicais com o Oswaldo Montenegro, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e tal. Eu falei, agora não tem mais para onde ir, não tenho mais o que fazer aqui no Brasil. Então, aí eu fiz o teste, fui aprovado e tudo. Simultaneamente, nesse momento do teste, eu conheci, no espetáculo que ainda estava fazendo, a minha esposa, Ivone. Foi assim, ela estava distraída, eu olhei para ela e falei, ela vai ser minha esposa. Só que ela não se ligou. Ela falou... E assim, eu convidei a amiga para dançar. Na hora do espetáculo, eu tirava alguém para dançar. Quando eu vi, ela estava do lado. Eu falei, puxa vida, eu peguei a mulher errada para dançar comigo. Mas aí a sorte é que a amiga dela quis ir até os bastidores para agradecer, e ela foi junto. E eu as convidei para que voltasse, e voltando, tive plena consciência de que seria ela, tornou-se minha esposa. Então ela casou com um bailarino, o Sebastião, não com um personagem, né? E estamos casados até hoje, há 32 anos juntos. Uau, hein? Uma vida, 32 né? não, 33. 33 anos. 33 anos. 33 anos juntos. E, assim, tem sido sempre um momento de descobertas, de conceitos ainda a serem organizados, porque a vida é dinâmica, né? A gente não está sempre sob influência de todo o universo. E já nesse assunto, para você, essa relação de cumplicidade de marido e mulher, você e Ivone, você acha que isso daí é uma coisa que te trouxe o quê? Isso me trouxe humildade. Eu era muito senhor de mim mesmo, eu achava que era o máximo, mas assim, tanto é que eu procurava evitar conviver com as pessoas, porque para mim estava tudo certo, os livros que eu lia, tudo mais. Então, se eu sentia que eu estava num lugar que incomodava alguém, eu simplesmente ia embora. Não, assim, não era que eu ia embora de forma arrogante. Tá. Eu falava assim, olha, eu quero evitar que você tenha problema comigo, então eu vou embora. Então, quando eu conheci a Ivone, eu tive que mudar baixar a bola, de ser uma pessoa mais humilde, me ressignificar, sabe? Porque, assim, os meus influências foi Tao Te Ching, Zaratustra, Rainha de Sabá, grandes iluministas e tal, e eu os tinha como diapasão para todos os passos que eu dava. Não tinha conversa. Certo é certo, errado é errado. Não tinha meio termo comigo. Eu me jogava. Era muito assim. Mas depois eu falei, poxa, para que eu possa ser uma referência de família, de tal, eu tenho que experimentar todas essas situações, até mesmo cometer equívocos, ou algo que é tido como equívoco, para poder ter a humildade e ter a capacidade de compartilhar uma experiência e sugerir que as pessoas possam se ressignificar e achar um caminho bom. E aí, eu casei com 2 mulheres ao mesmo tempo. Casei com ela, minha esposa, e casei com a C&A.
Eu tinha 2 mulheres. E como que é isso? Então, a C&A era aquela mulher que me levava para todos os lugares do Brasil, eu abrindo lojas, recebendo as pessoas. Eu convivi, tinha minha imagem espalhada em todos os lugares. Outdoor, busdoor, caminhão plotado, páginas de jornais, chão da loja, teto, cartão de crédito. Essa imagem estava presente em todos os lugares que se possa imaginar. Aí me tornei um influenciador da moda. A moda, ela passou a ter uma percepção mais popular, porque ela era uma coisa mais exclusiva, né? O mundo fashion. E as pessoas populares, o povo da Bahia, o povo de Minas, o povo do Sul, sabe? Curitiba, Porto Alegre, começou a reconhecer que existia um negrão que estava envolvido com um departamento de roupa, falando de moda, falando de estilo. A cada filme publicitário era uma situação nova. Então, quebrou-se aí um ambiente. O Brasil começou a se ver mais a partir de mim, pois eu sou negro, brasileiro, né? E o Brasil falou, poxa vida, o Brasil tem negro também, porque nós tínhamos sempre as loiras lá dos programas infantis, né? E tal, era tudo aquilo. E não, na verdade, o Brasil não é isso, o Brasil é tudo isso. E muito mais. Agora, esse ambiente, a minha curiosidade, porque te conhecendo agora mais de perto, a sua essência, esse ambiente do publicitário, do marketing, do resultado, isso trouxe para você um pouco de conflito na hora de trabalhar com uma marca forte, a busca de muito resultado ou não, ou eles te deixavam super à vontade para explorar a sua arte, a sua... Não tinha muito que interferir no meu trajetória. O que eu vou falar de um cara que vai aparecer numa loja e fala assim, vai, faz aí. Ou no set de filmar, vai, faz aí. Eu ia lá e fazia. Era um espaço, uma tela em branco, onde eu ia lá e desenhava o caminho que eu queria trilhar, que era de acordo com o que a empresa sonhava, que era presença das pessoas na loja, era resultados positivos. Tá claro? O que você está fazendo aqui? Você tem que entregar. O que eu tinha que entregar? Primeira coisa, gratidão. Eu estava na loja para dizer a cada pessoa, de criança a adulto, uma palavra mágica. Muito obrigado por me suportar na sua casa através de um filme publicitário. Então, eu expressei sempre gratidão. Eu acho não. Isso é de uma sensibilidade magnífica, e eu acho que porque hoje a gente vê a entrega dos artistas para as marcas de muito resultado material. E quando pega assim realmente algo que você torna isso algo sentimental, né? Isso acho que é de um sucesso. Eu costumo dizer que Carlos Drummond de Andrade falou, porque a palavra está viva. Ele falou que a arte vivifica o homem e aniquila o artista. O que mais importa na arte é quem vai consumi-la, que é o grande público. Se isso está muito claro, então não pode, em momento algum, acontecer uma postura de soberba, de vaidade. E se isso acontecer, você tem que ser rápido para poder pedir perdão, se auto-perdoar, se ressignificar e voltar para o seu lugar de base. Você é apenas uma ferramenta. Você não é nada mais que uma ferramenta. E isso, de qualquer forma, te ajudou também. Te ajudou, não. Você pegou isso e usou também como um canal para ajudar outras pessoas, né? É aquela história, você dá aquilo que você tem. E aí, eu sou um consumidor. E quando o consumidor que sou, quando eu vi o Fred Astaire, eu ficava de queixo caído. Falei, nossa, que cara maravilhoso. Eu quero chegar perto dele. Eu quero sentir a essência dele. Eu quero aprender. Eu quero ler o livro que ele leu.
Eu quero estar no ambiente que ele esteve, porque aquilo me representa. Né? Tanto Fred Astaire quanto outros grandes ícones, esses caras me representam. E se eles me representam, poxa vida, eu quero beber da fonte deles. E ao beber da fonte desses caras, eu crio o meu caminho, eu me ressignifico. Não é? Essa é a ideia da gente se ressignificar. Qual é o espaço de tempo que você foi o ícone na C&A? Quanto tempo foi esse período, Sebastião? Olha, que eu estava de contrato assinado, cumprindo ali a tabela, foram mais de 20 anos. Sim, eu não tinha muito tempo, espaço da minha agenda para fazer outra coisa. Tá. Veja bem, quando lá estive, inicialmente tinham 20 lojas e eu abri 180 lojas até onde eu estava. Então, eu visitei cerca de 200 lojas ao longo desse tempo todo, abrindo, participando de reinaugurações, de eventos dentro de shopping centers, onde tinha Semana da Moda no shopping. Então, assim, eu tinha e ainda os shows, onde a empresa patrocinava e eu era a cereja do bolo. No show do Asa de Águia, Chiclete com Banana, Ivete Sangalo, Carlinhos Brau, Netinho lá da Bahia. Então, assim, eu sempre fui a cereja, até mesmo o lançamento inicial, o primeiro show do Skank, eu estava em Belo Horizonte participando, porque a empresa estava patrocinando aquele evento e eu estava lá. Então, assim, eu vivenciei muitas experiências. Esse livro, por exemplo, é uma síntese de toda uma história. São 57 anos até hoje de caminhada, né? Imagina cada ano uma página, né? Aqui são quase 47 páginas. Então, no ano não dá para você colocar uma página. A cada ano seria 10 páginas. Imagina, seria um livro, mas esse livro é um pretexto para outros livros que virão. Algumas pessoas passaram por você também e se lançaram no mundo artístico, né? Sim, sim. Você foi inspiração para muitas Eu pessoas. faço votos que sim. A vitrine que foi desenhada ali através dos filmes publicitários com a empresa, ela é uma vitrine muito sedutora. Todos os modelos que tinham como... Se você não passasse pelas campanhas publicitárias, então você não era um modelo classe A. Então ali era um balizador da qualidade do modelo para que ele pudesse atuar em outros ambientes. Então eu tive a oportunidade de ter ao meu lado vários grandes nomes hoje. Ana Maria Cândido, Fernanda Lima, Adriana Lessa, Adriane Galisteu, Gisele Bündchen, Rodrigo Santoro, falei, né? Falei agora. Poxa vida, tantos outros nomes que desfilaram nos filmes publicitários aos quais eu era patrocinador, era protagonista. Protagonista. Obrigado. Então, eu era protagonista, então essas pessoas desfilaram nesses filmes publicitários. E eu imagino a tremendeira que não deram a esses personagens de estar do teu lado no momento daquele. Mas era tão tranquilo, porque assim, o meu sentimento e a minha posição era de serviço, era de estar a serviço, era um braçal. Eu sempre estou a serviço, né? Então, quando as pessoas se aproximam de mim, ou naquela época se aproximavam, entendia imediatamente que eu era um com todos, e todos um comigo. Éramos um só. Sebastião, e essa última parte aí esse encerramento de contrato com o C&A, isso foi uma coisa traumática para você? Ou você entendeu que era um ciclo que estava mesmo ali? No primeiro ano de contrato, eu já sabia que já estava desenhado o fim. Só que o trauma
foi mais para o público que ficou órfão da festa, porque quando o filme ia para o ar era uma festa, era um pretexto de alegria, discussões e falas e tudo mais. O fato de o personagem não estar mais ali eu entendo como um tiro no pé. A empresa deu um tiro no seu próprio pé, porque ela cultivou e cativou durante 2 décadas e por aí vai, o público com aquilo. E de repente, de uma forma abrupta, ela simplesmente tirou da tomada. E o público falou assim, o que aconteceu? Cadê a festa? Cadê a brincadeira? Cadê o negócio? Como é que é mesmo? Eu não duvido nada que pensaram, ixi, quebrou a C&A. Na verdade, C&A, ou qualquer empresa que seja, ela é feita de pessoas. Para as pessoas e por pessoas. Então, nós temos que estar muito atentos, nós, empresários, executivos, que o protagonista da história é o público. Nós temos que ter humildade para poder falar como eu posso ser útil. Agora, se eu tenho a empáfia de dizer, não, agora eu vou impor um novo caminho para aquele povo. Por menos atento que aquele povo esteja, uma hora ele acorda. E toma o caminho que tem que tomar. Isso serve para os empresários, serve para os políticos, que em muitos momentos esquecem que eles são serviçais, estão a serviço e se colocam como estrelas. Sejam pessoas ligadas a poderes de quaisquer que sejam eles. E para você que viveu isso ali dentro de uma companhia, de uma empresa, e hoje a gente está enxergando, vendo alguns resgates de personagens para tentar trazer essas empresas de volta. Para tentar? Para trazer essas pessoas de volta para essa junção, tentar para colocar elas mais próximas, como a gente viu os últimos episódios das Casas Bahia trazendo o seu garoto propaganda, né? Eu acho que a Bombril recuperou lá o Moreno um pouquinho. Como que você enxerga isso? Você voltaria a ser esse ícone novamente? Eu estou além desse ícone. Eu sou apenas uma ferramenta da alegria. Se naquela vitrine, naquele espaço, eles entenderem que eu possa contribuir com a alegria, com o astral que ocorrera outrora, eu me coloco à disposição sempre como um serviçal. Eu estou a serviço não da minha vaidade e do meu ego. Eu estou a serviço do meu público. E se meu público disser, eu quero você lá, eu direi amém. Eles mandam, eu obedeço. Fica aí a dica, público. Aquela alegria de volta nos comerciais da C&A. Sebastião, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo e também tenho a informação de que você é uma pessoa que tem esse desejo e tem contribuído muito para deixar esse legado artístico, da educação, do ensino. Você tem um projeto que você atua. Sim, nós temos. Eu digo que hoje quem protagoniza esse projeto é minha esposa. Chama-se Núcleo de Arte Cênica Sebastião. Ele já existe há praticamente 18 anos na cidade de Osasco. E a venda desse livro, por exemplo, toda a venda dele vai ser direcionada para esse projeto. Entende? Aqui, ó. É obrigação, hein? Exato. E somado a isso, temos outras ações de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, no caso, o projeto social nosso. Então, nós vivemos num ecossistema onde o ar que você respira é o mesmo que o meu, porque nós tivemos um problema aí um tempinho atrás, onde todos nós usávamos máscara para mostrar simbolicamente que todos nós respiramos o mesmo ar. Ficou a dica para que nós entendamos que nós todos somos um. E um somos todos nós. Quem quiser conhecer um pouquinho mais desses projetos sociais, como que a gente direciona isso para lá?
tem um site, uma rede social? A gente procura... Uhum. Olha, com razão desse processo pandêmico, nós demos uma pequena esfriada nesse processo, e agora com esse livro e com outros parceiros vamos dar uma restartada. A princípio, quando as pessoas quiserem no YouTube digitar Núcleo de Arte Cênica Sebastian, terá acesso às imagens, aos vídeos. E no Instagram, no meu Instagram, chamado Sou Eu Sebastian, seja você também, Sebastian, lá tem o contato da minha esposa, o contrato da minha equipe. O que você falou, Ivone? Ah, obrigado, fala aí para mim. Qual é o Instagram do Núcleo? Núcleo de Arte Cênica. A gente vai colocar aqui no vídeo, os letras e o link também na descrição. Tá. Núcleo de Arte Cênica Sebastian. Nós estamos aí montando uma equipe muito legal. O professor Ribeiro, com a editora Eficaz, está sendo extremamente eficaz. Nós aqui estamos trazendo a Fabiana, que tem aí uma história no mundo da assessoria de imprensa, que estamos nos aproximando agora para montar esse time. A minha esposa, ela é o camisa 10 da seleção, né? Ela marca gol até deitada. Ela tem muitos valores, né? E eu deixo um recado aqui para todo mundo, que se você quer ter uma sociedade adequada, um dos diapasões é uma família bem estruturada. Eu estou estudando para que eu me torne uma referência de uma família estruturada, porque a gente vai se organizando a cada momento, né? E, então, assim, vamos parar, gente, de apontar o dedo para fulano, porque quando nós apontamos, nós temos 3 apontando para a nossa direção. Olhemos para dentro de nós, sejamos autorregentes, sejamos amorosos, sejamos piedosos conosco, e assim nós seremos com o próximo. Sebastian, muito obrigado por ter vindo. Uhum. Obrigado por abrir assim o seu coração, entender você na essência mais, né? Além só não, a imagem por si só já mostrava quem era Sebastian. E agora, ouvindo você aqui, falando perto da gente, muito obrigado por você ter aceito estar aqui com a gente. A gratidão é minha. A gratidão é de ter o público brasileiro me suportando esses anos todos. E eu digo mais, este livro, a todos vocês que se suportaram durante tanto tempo, tem que ter esse livro em suas mãos, porque vocês são corresponsáveis pela trajetória desse negrão que vos fala. Obrigado, Sebastian. Eu que agradeço. Eu vou colocar também aqui na descrição alguns links de onde você pode acessar e comprar esse livro, enfim. Conhecer, ter mais detalhes da história do Sebastian e também contribuir para os projetos que ele encabeça. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem conosco até agora. Eu agradeço demais, peço que vocês compartilhem esse conteúdo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Obrigado e fiquem antenados que daqui a pouco novos episódios estarão aqui no nosso canal.